quantas vezes nós estamos tentando adivinhar de onde virá a provisão do Senhor, de onde virá a presença, o dia que Ele falará, qual será a próxima direção. Nós ficamos ansiosos e a palavra fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sou Maria Nazaré, esse canal é um exclusivo, onde através da minha vida eu peço que o Espírito Santo venha falar para a sua vida. Seja muito bem-vindo, se você ainda não é inscrito ao canal, se inscreva para que você possa receber mais vídeos como este aqui. Hoje nós vamos meditar lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo de 1 a 7. É uma passagem muito conhecida, onde Elias ele é alimentado por corvos. Vamos começar aqui entendendo que lá em Levíticos, o Senhor traz os animais que são impuros, que são considerados impuros, e os corvos são um deles. E olha só, pasmem, o Senhor usa um corvo para alimentar Elias. Elias, ele aparece de repente aqui nessa passagem, estava vindo aqui sobre os reinados, as transferências de reinado. E no capítulo anterior, últimos versículos, é quando vem a transferência do reinado, o novo rei de Israel, que é Acabe. Sim, Acabe fez tudo que o Senhor reprova, casou com Jezabel, tornou a prática de idolatria tão latente em Israel, e o Senhor traz de repente, de uma maneira bem introduzida ali, de maneira muito rápida, Elias entra e vem trazendo uma profecia. Por quê? Jezabel, ela era uma das idólatras ali que ela fazia referência a Baal, e Baal era considerado, na religião cananeia, ele era considerado tipo o deus da chuva, da tempestade, da fertilidade. Então, com isso, quando Elias vem trazer a profecia para Acabe de que não haveria mais chuva, Elias fala: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, ou seja, mediante aquilo que o Senhor passa através de mim. Contra, aquilo que Acabe estava vivendo, ele adorava a um Deus, a qual esse Deus, ele era o dono toda da tempestade, da chuva. Então, na cabeça do Acabe, tipo, como assim? O Deus que eu adoro, ele é o proveniente disso aqui. Mais uma vez, o Senhor vem enfatizando, vem mostrando que ele é o Deus dos deuses, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. E depois disso, Elias, ele é destinado pelo Senhor para se esconder, vai para o leste. Ele foi para o rio Querite, ao leste de Jordão, e ele beberá das águas do rio, e um corvo o alimentaria. Ele comeria de tarde e de noite pão e carne, e ele beberia água do rio. Muitas nuances, muitas camadas aqui, mas o que eu quero trazer com isso é que, se vocês pararem para pensar, Deus usou algo improvável para o humano, ou seja, para os homens ser alimentado por um corvo, era altamente improvável, porque o corvo ele era considerado pelo Senhor, inclusive, um alimento impuro, mas para você ingerir, o Senhor usou aquilo que era improvável. Inclusive, eu penso que ele foi tão... Essa cena, essa vivência, ela foi tão para os tempos atuais, onde nós muitas vezes estamos tentando encaixotar as ações do Senhor. Nós estamos achando que as únicas provisões que virão para a nossa vida serão mediante aquele cenário atual da nossa vida. E sim, o Senhor, ele nos abençoa, o Senhor traz a provisão daquilo que já tem em nossas mãos, mas nós não devemos esquecer daquele Deus que faz milagres e milagres. O Senhor multiplicou os peixes, o Senhor multiplicou o azeite, e logo em seguida, inclusive, vem a viúva de Sarepta, onde não faltou farinha nem azeite na botija. Então, e olhe, Elias, ele era um profeta do Senhor. Então, o decreto do Senhor, veio um decreto de que não haveria chuva, mas o Senhor trouxe provisão para aqueles que o amam e estão temente ao Senhor. Porque, ao contrário de muitos naquela época, inclusive de hoje, que vão para a incredulidade e tentam vencer as coisas na força do braço, Elias entendeu que, mesmo ele também estando envolvido naquele ambiente do decreto do Senhor, onde não haveria chuva, ele confiava no Deus da provisão. E o Senhor não cessou aquilo que ele tinha para entregar. O riacho secou, ok? Mas qual foi a direção do Senhor? O Senhor pediu para Elias ir, para a região, para a cidade de Sarepta, de Sidom, e lá teria uma viúva que o daria água. Ela já tinha sido destinada pelo Senhor. E quando ele chega, ele pede água e depois pede comida.
E através também da necessidade dele, o Senhor multiplica na casa daquela mulher. Porque ela fala que a única coisa que ela tem em casa é um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ali ela confia no Senhor, ela entrega primeiro para o profeta. E há multiplicação e não falta mais na casa dela, nem para ela, nem para o filho. Porque o cenário naquela época era de extrema seca, não chovia. Então não tinha água, não tinha alimento, porque sem chuva as terras elas não fertilizam, elas não ficam verdes, elas não vão ter alimento. Então, ela também estava sofrendo com aquilo. Mas para aqueles que são fiéis a Deus, Ele não deixa faltar. Isso vale para mim, para você, buscar estar fiel. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas pela confiança e a certeza de que o Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. O Deus que fez milagres, inúmeros milagres aqui nessa Bíblia, também é o Deus que já fez milagres na minha vida, que também fez milagres na sua vida. Você conhece alguém que já passou por um milagre, seja de cura física, seja de algo na vida, seja na vida, em questões materiais, espirituais, enfim. Essa passagem, elas nos leva para uma profundidade de uma dependência, de entender que aquele Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, tanto no quesito intelectual, espiritual, material, geográfico. Devemos confiar. Eu sei que muitas vezes nós não estamos vendo o mar aberto, mas nós precisamos lembrar que o Senhor é aquele que disse que abriria o mar para passarmos. Então, muitas vezes nós estamos só precisando dar um passo para que as coisas vão acontecendo. Porque eu sei que pela nossa, talvez, educação ou pela forma como nós vivemos a vida, nós ainda queremos ter a certeza e a convicção de tudo aquilo que ainda não vemos, mas muitas vezes precisaremos caminhar com os passos diante, mediante aquilo que ainda não vemos, para vermos algo acontecer. Elias nos mostra aqui como um chamado do Senhor, como alguém que foi chamado pelo Senhor. Ele se entregou completamente. Ele não permitiu que incredulidade, inclusive o ambiente, contaminasse, porque ele estava indo lidar com um ambiente contaminado de idolatria, com um ambiente com práticas de idolatria, e ele não se deixou contaminar por aquilo que ele via. Ele continuou caminhando com a certeza de quem ele servia e buscando continuamente estar em intimidade. O Senhor levou ele para um lugar, levou provisão, mas com certeza nesse período em que ele estava aqui escondido, ele estava recebendo do Senhor as providências materiais, mas com certeza estava lapidando o seu âmbito espiritual com o Senhor para as próximas batalhas que ele precisaria se posicionar como um profeta do Senhor. E isso nos mostra que Deus sempre prepara os seus para o chamado. Sempre. E muitas vezes virão de formas que nós não imaginamos. Eu sei que, por exemplo, eu muitas vezes me pergunto como algumas coisas vão acontecer. E justamente pela minha experiência antes de Cristo, que eu sempre tive que fazer as coisas, eu ainda calculo algumas coisas, mas o Senhor sempre me leva para esse lugar, para entender e deixar que Ele faça. Ele é o meu Pai, Ele é o meu ajudador, Ele me zela, Ele é aquele que é o provedor, porque é a Ele quem eu sirvo. Então eu preciso permitir e deixar que Ele haja. Talvez hoje na sua vida, na minha vida, nós tenhamos coisas que nós estamos tentando com o nosso braço resolver, cuidar, mas nós precisamos lembrar, o Senhor nos chamou para a missão. Precisamos ser obedientes para que o Senhor nos leve de fato, direcionados para o caminho que Ele deseja. Porque pela nossa lógica as coisas não vão funcionar. Então talvez nós possamos querer desviar um pouco o caminho, porque é o que vai fazer mais sentido para a nossa lógica humana. E muitas vezes esse pequeno desvio pode nos levar para muito longe e depois precisarmos nos levar mais tempo para voltar para o lugar que de fato deveríamos estar. Então esse vídeo de hoje é para que nós possamos entender, mais uma vez, e enfatizar que a forma como Deus age não é calculado mediante aquilo que nós achamos. Precisamos deixar que o Senhor venha fluir da forma que devemos dar a liberdade de fato que o Espírito Santo precisa para agir na nossa vida. Então, todos os dias, consagre a sua vida ao Senhor e fale: Senhor, o que hoje o Senhor deseja de mim para esse dia de hoje? E permita que Ele faça, através da sua vida, aquilo que Ele quer fazer. E lembre-se, enquanto você caminha em obediência, enquanto você caminha fazendo aquilo que o Senhor quer, que na maioria das vezes é sempre o que nós estamos entregando para o outro, o Senhor está cuidando do que é seu.
Então, que você tenha uma boa semana e que, se você assistiu esse vídeo até o final, deixe o seu like aqui, curte, compartilha. Também alguém provavelmente precisa dessa palavra para ser encorajada nessa semana. Fiquem com Deus.